Eu me chamo Jéssica, eu sou psicóloga há quase 4 anos já. Eu moro em Porto Alegre atualmente, mas sou de Santa Catarina, sou de Criciúma, onde eu me formei, né, na universidade de lá. Desde o começo da graduação eu trabalhava com neurociências, né, com pesquisa, psiquiatria, com diagnóstico. E aí, nesse percurso, eu comecei a me ver muito voltada para o diagnóstico e não para as pessoas que por trás desse diagnóstico. Isso foi me incomodando ao longo do tempo, assim, eu comecei a me incomodar bastante. E aí eu comecei a estudar sobre políticas públicas e sobre o Sistema Único de Saúde, no final da graduação já. E aí uma disciplina de saúde mental coletiva fez eu olhar de outra forma, assim. Então eu comecei a pensar que essa área seria muito mais a minha cara do que trabalhar voltado para diagnóstico, assim. Eu resolvi pensar nessa área e pensar de outra forma, né? Pensar nas pessoas, pensar em acompanhar pessoas que também sofressem com transtornos mentais, enfim. Eu sempre gostei de fazer pesquisa, né? Sempre fui dessa área, sempre gostei muito, ainda tenho como visão ser professora universitária e fazer pesquisa e tudo mais. Então, depois que eu saí da faculdade, a minha ideia sempre foi fazer pesquisa em saúde mental. Então, né, eu já tinha pensado nisso e tudo mais. Mas eu sabia que saindo da faculdade, fazer pesquisa, tu precisa de uma certa experiência. Então, eu resolvi fazer residência em saúde mental, para poder ter o contato com os usuários, com os profissionais, com os serviços do SUS. Então, eu escolhi uma residência 100% SUS e fui me aventurando nisso tudo, assim. Aí, logo depois da residência em saúde mental, aqui em Porto Alegre, daí, né, eu fui contratada para trabalhar num CAPS, numa cidade do lado de Porto Alegre, que é Viamão. Então, eu fui trabalhar num CAPS, trabalhei durante 1 ano e 1 mês, né, 13 meses, e aí, logo depois, eu resolvi não dar continuidade a esse processo. Assim. Então, hoje, eu estou trabalhando em casa devido à pandemia. Desde quando eu comecei a perceber a saúde mental como sendo algo que me atravesse e tudo mais, né, desse interesse que eu tinha, eu me vejo militante, assim, da luta antimanicomial e me vejo inserida dentro da saúde mental. É como se para mim não tivesse volta. Então, por mais que eu não esteja trabalhando nisso hoje, eu me sinto muito inserida nesse campo. Assim. Essa ideia não é muito nova, não. Ela é uma ideia de um movimento higienista europeu, assim. Então, se a gente for para pensar, surgiu quando se viu que o louco era um problema, né? Que loucura era um problema. Então, a gente está falando no surgimento do Renascimento, assim, quando se pensou a razão como sendo do homem, né? E o homem mesmo, porque daí a gente está falando de um recorte também voltado que quem tinha razão era um homem mesmo. Então, a gente está falando de um homem. Já vinha um movimento que veio se instalando no Brasil nos últimos séculos, com a família real brasileira, portuguesa, né, que se instalou no Brasil. Então, essa ideia de trancar, na verdade, foi uma consequência da percepção da loucura, assim, nos nossos tempos que vieram até, que vem até hoje, né? É algo que não é novo, mudou o jeito como se faz, como se enxerga, mas ainda assim tem muitos resquícios dessa época, assim. Então a gente está falando de manicômios ali no final do século XIX, mas isso já vinha, essa ideia da loucura já vinha, de ser algo problemático, né? Já vinha desde o Renascimento, assim. A gente está falando do século XX, então foi meio que o século onde se instalou, propriamente dito, o manicômio, né, os hospitais psiquiátricos, qualquer nome que a gente queira usar para isso. E aí a gente está falando de um local onde se trancafia, é a palavra certa, a loucura. Então a gente está falando que a loucura não é vista como sendo algo bonito, né? Então a gente vai esconder. E aí a gente vai criar um espaço para isso. E
E aí é um espaço extremamente insalubre, é um espaço de abandono, é um espaço que começa a se colocar tantas pessoas no mesmo metro quadrado, vamos dizer assim, que é extremamente desumano, né? E daí a Daniela Arbex vai trazer no livro dela, O Holocausto Brasileiro, eu acho que faz um recorte muito do que é a realidade do Brasil no século XX em relação a hospitais psiquiátricos, assim. Isso é uma denúncia, né, através de jornalistas, né, que começaram a ver essa situação, mas que de uma certa forma era ao mesmo tempo velada, não era escondida também, e aí vai sendo escancarada ao longo das décadas que vai se aproximando do século XXI. Então, a gente vai ver várias questões, assim, que demonstram o quanto isso é visto como sendo algo ruim para a nossa sociedade, né? A loucura. E a gente ainda tem resquícios dessa loucura, então a gente ainda tem maneiras, né, de trancafiar isso. Mas no século passado era da pior forma possível, da pior forma que a gente possa imaginar era feito. Tem vários relatos e jeitos de contar isso, né? E eu acho que a Daniela Arbex é uma dessas pessoas que faz um relato excelente sobre tudo isso, e denuncia isso. A reforma psiquiátrica no Brasil, ela vem de uma herança italiana, então ela vem com o movimento da psiquiatria democrática lá da Itália, no meio do século XX, assim, com Basaglia, né, que é um psiquiatra. Então ela vem dessa onda de movimentos sociais, e aqui no Brasil a gente, nessa época que a reforma psiquiátrica começa a vir com força, a gente está no meio de uma ditadura. É ali no final da década de 70, 80, mas que já está vindo como um movimento dos movimentos também sociais do Brasil e até contra a ditadura. Então a ditadura já começa a se enfraquecer nesse período, os movimentos sociais vêm com força e a luta antimanicomial vem junto com principalmente os trabalhadores de saúde mental. Então os trabalhadores, eles fazem força, né, e os usuários acompanham. Então, acompanham não, estão junto para fazer essa discussão, né? Então é ali mais ou menos nessa época. Então já temos aí uns quase 40 anos. Sim, com certeza. Quando a gente começou a conversar sobre isso, e eu acho que na minha prática, claro, a gente está falando sobre centro de ascensão psicossocial, a gente está falando de uma nova ideia de tratamento para o sofrimento psíquico, mas existem outras formas de prisão que são muito manicomiais, né? O Peter Pelbart é um dos autores aqui no Brasil que fala desse manicômio mental. Então o manicômio não é só pela instituição em si, né, pelo concreto, né, as paredes, enfim, mas também é uma coisa que fica na nossa mente, né, essa coisa de esconder muito algo que a gente ou tenha vergonha ou não saiba lidar. E hoje a gente também está falando do encarceramento em massa da população negra, né? Então, sim, a gente tem vários modos de que essa ideologia manicomial ainda se estabelece, principalmente com corpos que são ditos que não podem pertencer à nossa sociedade. Então, a gente, de uma certa forma, a gente desloca para várias questões, né, essa ideologia manicomial. E a gente também está falando hoje bastante de comunidades terapêuticas, né? O Conselho Federal de Psicologia já fez várias inspeções, tem um relatório sobre isso, e sim, são locais que são vistos em várias regiões do Brasil como insalubres e até a forma de tratamento punitivo. Então, a gente sim tem várias reproduções dessa lógica manicomial até hoje. É isso, é o que o Peter Pelbart fala, assim, é mais essa lógica, tá mais no comportamento das pessoas e como a gente está reproduzindo isso do que propriamente nas instituições. A gente ainda está num paradigma, assim, né, social, de que a razão ela ainda é mais importante do que qualquer coisa. Então, se a gente está falando de razão, a gente automaticamente vai
fazer uma dicotomia, uma separação da loucura, como se as duas fossem antagônicas, assim, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício de pensar que a loucura não é antagônica à razão, né? Ela é uma expressão de nós mesmos. Então, eu acho que é muito difícil discutir loucura e discutir transtornos mentais e discutir sofrimento psíquico e, enfim, ainda é uma discussão muito difícil a ser feita, assim, porque a gente não entende. Daí a gente também tem questões políticas hoje no nosso país que se tenta justificar com loucura e tem várias questões que são bem delicadas, assim, para a gente estar discutindo. Eu acho que pensar nisso já é um passo para a gente tentar se afastar dessa ideia de dicotômica, assim, de separar loucura e razão. Muita coisa avançou, né? Mas que os trabalhadores de saúde mental fazem essa luta já faz tempo, como a gente estava falando. Então, com isso, vieram serviços de saúde mental voltado para o tratamento de pessoas que buscam tratamento, né? A gente tem uma política pública que sustenta esses serviços, né, como, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs. É muito importante essas políticas, por mais que hoje a gente veja que há um descaso em relação ao Sistema Único de Saúde, que é muito importante para o nosso país. A gente vê que, ainda assim, tem muitas questões de saúde que são produzidas nesses serviços, né? Eu, enquanto uma pessoa que trabalhou num CAPS, vê a importância desse serviço ali, presente na comunidade. A gente tem também um questionamento do que é o tratamento em saúde mental. Pode não ter sido o movimento propriamente dito da luta antimanicomial no Brasil, é algo mais mundial, né, de pensar a saúde mental como sendo parte da gente, assim, mas ainda assim, aqui no Brasil a gente tem um novo olhar para isso, né? Uma importância de se cuidar, do autocuidado, saúde mental, assim. Eu acho que sim, melhorou em várias questões, a nossa lógica de cuidado, a forma como a gente pensa sobre isso, mas eu penso que a gente pode avançar mais em relação a esse assunto, que a gente... isso, a gente sempre pode avançar mais. A gente já avançou muito, a gente tem políticas públicas, o que é muito difícil ser concretizado, né? Por uma luta social, a gente tem essas políticas públicas. O SUS foi por uma luta social. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é manter esses espaços. Os espaços conquistados pelas gerações anteriores e que, por exemplo, eu que nasci pós-instalação do SUS, tenho uma responsabilidade com ele de cuidado também com esses serviços e com esses profissionais e pensar em saúde mental e continuar na luta, assim. Tem mais pessoas se inserindo nessa luta também, como tu, que pensa essa luta não como um profissional da saúde, mas que acaba se inserindo nisso também. E eu acho que é muito importante a gente ter várias categorias profissionais inseridas e discutir isso de uma forma ampliada mesmo, para além do que a gente entende por saúde. Os serviços de saúde mental e o SUS em si são questões políticas, né? São questões sociais, são questões... A gente precisa tomar isso como sendo nosso mesmo, né? Sendo parte do nosso dia a dia de discussão. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, está se avançando, mas que ainda precisa muito, assim. Eu não sei, porque eu não sei se tem uma resposta muito direta para isso. Assim. Tem que pensar como é que isso está para a gente, né? E eu vejo muito, atendo muitas pessoas que têm muito medo de ficar louco, assim. E eu tendo a responder que, às vezes, é a melhor coisa que acontece com a gente, porque muitas vezes a loucura é o que vai fazer a gente conseguir se entender melhor e sair dessa lógica que tanto faz com que a gente se sinta pressionado a cumprir regras, tá sempre produzindo e querendo estar nessa sociedade que, por si só, se a gente deixar, adoece a gente, assim, né? É mais pensar o que a loucura realmente é. Ela não surgiu do nada, ela não é porque ela não é ruim porque ela é ruim porque disseram pra gente que é ruim, né? Ela é ruim porque é um
é uma lógica que está na nossa sociedade, né? E eu penso assim porque eu fui atrás de ler pessoas que falam sobre isso, né? Como, por exemplo, Foucault, um francês que vai pensar da onde que surgiu essa ideia de loucura, da onde que veio isso aí, porque isso aí não veio do nada, né? E eu acho que é isso, é pensar nos interesses por trás disso tudo, dos serviços e pensar no nosso sistema de saúde, é pensar que saúde mental não é só cabeça e cabeça está no corpo, é muito particular isso. E ao mesmo tempo faz parte do nosso social, de como a gente interage com as pessoas. Então é algo bem complexo, assim, é bem singular e ampliado, e é uma contradição bem interessante. Assim. O Estado tem de manter esse serviço de saúde mental para atender essas pessoas com transtornos mentais, assim, né? De manter profissionais, né, nesses ambientes, mas tem uma questão, como eu falei antes, que é a precarização desses serviços, né, e que hoje impossibilita também de a gente fornecer um tratamento adequado, né, um acompanhamento adequado, e a gente vê que cada vez mais o Estado está se retirando dessa responsabilidade, e a gente vê o quanto isso é problemático, porque a gente está enquanto que pessoas que têm um poder aquisitivo maior conseguem acesso por outros meios, a gente está falando de uma população que não tem, muitas vezes, dinheiro para poder ter um acompanhamento adequado. E um acompanhamento não necessariamente medicamentoso, enfim, mas um acompanhamento que possa, sim, produzir autonomia para essa pessoa, para ela poder entender melhor de onde que vem esse sofrimento, né? Então, acho que sim, o Estado é responsável de manter esse serviço, de manter esses profissionais, de se responsabilizar por essa população, que é a maioria, de alguma forma dar conta para a gente poder fazer o nosso trabalho. O nosso ainda, como se eu ainda estivesse lá no CAPS, mas é como eu falei, a saúde mental meio que não sai mais, né? Agora eu sou militante e vou continuar. Um dos principais que a gente precisa citar e que a gente conversa pouco ainda é Estamira. É um documentário maravilhoso que eu acho que a gente tem que assistir, perceber como que está estabelecido isso e que nem todo transtorno mental vai trazer um sofrimento e nem todo sofrimento está relacionado a necessariamente com um diagnóstico, um transtorno mental, enfim. Eu acho que essa é a crítica mais superficial a se fazer. Claro, tem vários nesse documentário, então assim, Estamira é uma mulher, né? É um documentário sobre ela. Acho que outro, a gente pode citar a Nise, né? Que é um filme de uma psiquiatra brasileira que vai buscar novas formas de tratamento dentro do hospital psiquiátrico. A gente pode falar de um dos primeiros filmes do Rodrigo Santoro, que é O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme excelente para a gente discutir essa questão do tratamento para o uso de substâncias. A gente também pode falar de filmes italianos, né? O Sepulfari é um filme italiano já depois da reforma, onde se desmantelou já o hospital psiquiátrico, e aí, como é que a gente vai fazer com essas pessoas que estavam internadas lá? E daí se cria uma cooperativa. E o documentário da Daniela Arbex, né? Eu acho que a gente, nada mais do que próximo à realidade do que a gente já teve aqui no Brasil. Porque, assim, a questão da lógica manicomial é justamente se livrar, entre aspas, esconder, acobertar de alguma forma violências, exclusões, abandonos e preconceito. Então, de que forma que a gente está fazendo isso na nossa sociedade hoje? Tem várias formas, né? A gente não necessariamente vai trancafiar, propriamente dito, ou até mesmo vai, porque ainda existe isso. Como é que isso tá pra gente hoje no nosso dia a dia? Né? Como é que a gente faz de conta que a gente não vê algo, ou exclui, ou até invisibiliza processos porque a gente não sabe lidar, ou porque a gente tem medo, ou porque a gente tem vergonha, ou porque qualquer coisa disso, né? É mais pensar nisso hoje. A gente tem uma lógica manicomial futurística rolando, assim, né? Eu acho que a gente precisa encontrar novas formas de discutir isso, né? E eu vejo que no meu discurso ele é um discurso muito acadêmico ainda,
não consigo utilizar outras palavras mais acessíveis às vezes, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que na conversa e nas formas como a gente vai lidar com tudo isso, a gente precisa transformar esse diálogo mais acessível e possível de ser discutido.